Olá, paz do Senhor a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar hoje sobre esse tema, candidatos a anticristo. São muitos, né? São muitos que temos visto ao longo do tempo. Vamos ver só alguns. Aqui uma publicação em espanhol, né? Perguntando quem é o anticristo. A figura do Papa, do Obama, do príncipe lá da Inglaterra, do Erdogan, da Turquia, aqui o outro príncipe da Inglaterra, e aqui um dito Jesus australiano, dizendo que o Papa é o anticristo. Erdogan, da Turquia, será o anticristo? O nome dele completo seria Recep Tayyip Erdogan, ou Erdogan. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre o anticristo. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Daniel 11, 21. O anticristo é alguém que virá e tomará o reino na calada, né? Com engano. Ele não será dado a ele a dignidade real. Ou seja, vai ser realmente alguém que vai usurpar o poder, né? E esses aí até então, eles estão no poder legalmente, digamos assim, né? O Papa será o anticristo? Essa teoria diz que o Papa católico seria o anticristo. Não é difícil entender por quê, tendo em conta todas as perseguições brutais contra os santos de Deus ao longo da Idade Média até o período da Reforma. Estabelece-se a história de que durante a Inquisição foram assassinados dezenas de milhões de cristãos. A Igreja Católica Romana continuaria a perseguição brutal contra os santos de Deus ao longo da Idade Média até a Reforma. Há aqueles na história que acreditavam que a pessoa falada é o imperador romano, César, e que o homem do pecado seria revelado na forma do papado, o Papa, sobre o Sacro Império Romano. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz: quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2:22. Então aqui o Papa já cai dessa característica, né? Porque o Papa não nega que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Muito menos que Deus é Pai, né? Que Deus tem um filho. Então não cumpre a exigência do texto. Nenhum Papa até aqui, né, que eu tenha conhecimento, negou que Jesus é o Cristo e que Deus tenha um filho. Então, essa é uma característica do anticristo, segundo a primeira carta de João, capítulo 2, versículo 22. Já disseram que o ex-presidente Barack Obama será o anticristo, ou seria, né, na época que ele foi presidente. Uma revista nos Estados Unidos diz que ele seria o primeiro presidente gay, né? Aí aqui tem uma informação: Obama não é o anticristo, mas a sua eleição anormal evidenciou o poder assustador que um homem pode ter sobre o público. As pessoas choravam, raspavam seu nome em suas cabeças, afixavam cartazes com Obama pregado em uma cruz, como se ele fosse um salvador, e literalmente adoraram-no por meses, antes e depois da eleição, em 2008. Foi assustador ver salas inteiras de crianças cantando, abre aspas, Obama be thy name, fecha aspas, Obama seja seu nome. A eleição de Barack Obama se mostrou um sólido controle dos meios de comunicação sobre as massas. As pessoas são altamente influenciadas e influenciou. São altamente impressionáveis. Aí o texto bíblico de Daniel 11:7 vai dizer: mais outra característica do anticristo: não terá respeito aos deuses de seus pais,
nem ao desejo de mulheres, nem fará caso de Deus algum, pois sobre tudo se engrandecerá. Vale ressaltar que esse texto não quer dizer que o anticristo será um homossexual. Não necessariamente que o texto esteja apontando para isso, né? Pode até ser que tenha alguma coisa nesse sentido, mas diretamente o texto não está apontando para essa característica, mas que essa pessoa será alguém que desprezará o que a mulher pensa, de um modo geral, o que é a mulher, né? O que a mulher faz, o que ela deixa de falar, o que ela deixa de fazer, a mulher mesmo em si será desprezada pelo anticristo. Por isso que diz que ele não terá respeito ao desejo das mulheres, ao que a mulher pensa, né? Nesse sentido. Príncipe William será o anticristo? Príncipe William da Grã-Bretanha, né? Diz em Daniel 11, versículo 21, depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Então não pode ser, né, o príncipe William, porque ele é um legítimo sucessor ao trono lá na Inglaterra, né? Então ele tem a dignidade real porque pertence, né? Pertence à família real lá da Inglaterra. Um judeu será o anticristo? Daniel 11:38 diz: em seu lugar adorará um Deus das fortalezas, um Deus desconhecido de seus antepassados. Ele honrará com ouro e com prata, com pedras preciosas e presentes caros. A Bíblia ensina que o anticristo não vai honrar o Deus dos seus pais. Então, muitos interpretam que o anticristo terá então de ser um judeu. Essa teoria não se sustenta. Por quê? Porque um judeu nega até que Jesus é o Cristo, né? Eles não acreditam que Jesus é o Cristo. Mas não nega que Deus é Pai, por conta lá daquele versículo de João, 1 João 2:22, que diz que o anticristo negará que Jesus é o Filho de Deus e que Deus, portanto, nega o Pai e o Filho, porque aí nega que Deus tem um filho, né? E aqui vemos que normalmente o judeu pode até negar que Jesus é filho de Deus e que seria o Messias, mas não nega que Deus é Pai, né? Essa é a outra informação. O anticristo pode ser um descendente de Abraão, porém da linhagem de Ismael, portanto um árabe. Por isso não honrará o Deus de seus pais, mas honrará o Deus das fortalezas, da guerra. Essa é uma possibilidade, né, que a gente vem trabalhando, de que o anticristo possa vir lá da linhagem de Ismael, né? Características do anticristo bíblico. Primeira característica, virá do Oriente. Será desconhecido no início. Desprezará a mulher de um modo geral. Reunirá nações contra Israel e contra o povo de Deus de um modo geral, né? Desejará Jerusalém como despojo de guerra. Assentará no templo de Deus. Aqui podemos interpretar o templo de Deus, que pode ser que tenha um possível terceiro templo, não estou afirmando, porém o texto também pode estar se referindo ao coração humano. Este sim sendo ali o trono, né? O trono do templo de Deus. Blasfemará contra Deus. Não honrará o Deus de seus pais e honrará o Deus da guerra. Essas são as características que a Bíblia mostra que o anticristo terá. Então tem que se encaixar todas elas e mais algumas que eu não coloquei aqui para que possamos dizer que este ou aquele é o anticristo. Bom, esse foi o nosso estudo. Apresentando aqui alguns candidatos, e os irmãos sabem que há tantos outros, né, que já apareceram, e com certeza, infelizmente, aparecerão
muito mais. Mas o que a gente quis deixar ressaltado são as características bíblicas para o anticristo. É ali que nós devemos ter o nosso norte para identificarmos o anticristo. A paz a todos.